Segundo algumas pessoas, o espiritismo não passa de uma crença e nada mais do que isso. Nós, inicialmente, baseados na doutrina espírita, nas obras de Kardec, que são obras muito profundas, muito completas, pedimos a essas pessoas que provem isso, que prove que o espiritismo não passa de uma crença e que não tem absolutamente nada de ciência, nada de método científico, nada de uma coisa organizada, que tudo tenha partido da cabeça de uma pessoa que disse que assim é e que hoje nós acreditamos dessa maneira. De início, é importante lembrar que estamos falando do espiritismo, daquele contido nas obras de Kardec, e não do movimento espírita, esse sim que adotou as ideias mustanguistas, as distorções, as adulterações e que passou a aceitar misticismo, ideias isoladas e sistematizar sobre elas. Longe de mim, nesse vídeo, querer convencer essas pessoas de que o espiritismo não seja uma crença, pois elas já estão muito bem convencidas dessa própria crença de antemão, de pré-conceito, de um conceito formado anteriormente sem nem ter lido as obras de Kardec. Seria demais convidá-las para fazerem um estudo dedicado das 136 obras, dos 136 números da Revista Espírita, né, espalhados por 11 anos praticamente, onde a gente vê uma profundidade muito grande da teoria, né? Mas elas não vão fazer isso. Então eu só quero aproveitar esse vídeo para recuperar algumas coisas muito interessantes que Kardec já demonstrava. No artigo subsequente desse mesmo número, né, de setembro de 1860 da Revista Espírita, História do Maravilhoso e do Sobrenatural, por Louis Figuier, Kardec faz uma abordagem aqui muito interessante. Eu também foquei aqui principalmente a partir deste ponto. Como o Sr. Figuier é um homem positivo, ou seja, ele é um homem das ciências, ele busca a positivação das ciências, deve pensar-se que antes de publicar seu livro, ele viu tudo, estudou tudo, aprofundou tudo. Numa palavra, que fala com conhecimento de causa. Contudo, sabemos que há um mês apenas ele assistiu a uma sessão, onde provou ignorar os mais elementares princípios do Espiritismo. Se dirá suficientemente esclarecido porque assistiu uma sessão? Certo que não pomos em dúvida a sua perspicácia, mas, por maior que esta seja, não podemos admitir possa ele conhecer e, sobretudo, compreender o Espiritismo numa sessão, assim como não aprendeu a física numa única aula. Se o Sr. Figuier pudesse fazê-lo, tomaríamos o fato como um dos mais maravilhosos. Ou seja, aprender tudo numa sessão, em uma aula. Quando ele tiver estudado o Espiritismo, com o mesmo cuidado que se tem no estudo de uma ciência, quando ele tiver consagrado o tempo moral necessário, quando tiver assistido a milhares de experiências, quando se tiver dado conta de todos os fatos, sem exceção, quando tiver comparado todas as teorias, só então poderá fazer uma crítica judiciosa. Até lá, o seu julgamento é uma opinião pessoal, sem nenhum peso pró ou contra. Para combatê-la com eficácia, ele só tem um meio, que lhe indicamos com prazer. Não se destrói uma árvore cortando os galhos, mas a raiz. É necessário, pois, atacar o espiritismo pela raiz, e não pelos ramos, que renascem à medida que são cortados. Ora, as raízes do espiritismo, deste desvario do século XIX, para nos servirmos de sua expressão, são a alma e os seus atributos. Que prove, portanto, que a alma não existe e que não pode existir. Que prove, portanto, que a alma não existe e não pode existir, porque sem almas não há mais espíritos. Quando tiver provado isto, o espiritismo não terá mais razão de ser, e nós nos confessaremos vencidos. Se o seu ceticismo não vai a tanto, que prove, não por uma simples negação, mas por uma demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica ou qualquer outra. 1. Que o ser que pensa durante a vida não mais pensa após a morte. 2. Que se pensa, não mais deve querer comunicar-se com aqueles a quem amou. 3. Que se pode estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. 4. Que se está ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. 5. Que por seu envoltório fluídico não pode agir sobre a matéria inerte. 6. Que se pode agir sobre a matéria inerte, não pode agir sobre um ser animado, um ser vivo. 7.
Que se pode agir sobre um ser animado, não pode dirigir-lhe a mão para escrever. 8. Que podendo fazê-lo escrever, não pode responder às suas perguntas e lhe transmitir o seu pensamento. Quando os adversários do Espiritismo nos tiverem demonstrado ser isto impossível, baseados em razões tão patentes quanto aquelas pelas quais Galileu demonstrou que não é o Sol que gira em torno da Terra, então poderemos dizer que suas dúvidas são fundadas. Infelizmente, até este dia, toda a sua argumentação se reduz a isto. Não creio, logo é impossível. E ainda hoje, mais de 150 anos depois. Sem dúvida, dirão que a nós cabe provar a realidade das manifestações. Nós as provamos, nós lhes as provamos pelos fatos e pelo raciocínio. Se não admitem nenhum nem o outro e se negam o que veem, a eles cabe provar que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. E esta é a argumentação principal de Kardec, né? Continuamos pedindo que eles provem tudo isso, né? Que nada disso seja possível e que eles saiam simplesmente dessa afirmação categórica, dogmática, que produz os mesmos efeitos das religiões. E aqui, quando eu falo religiões, é evidente, eu estou falando dos dogmas religiosos, porque é muito interessante notar como o dogma religioso de um lado e o dogma materialista do outro produzem exatamente a mesma coisa. Enquanto o dogma religioso nos tira a vontade, porque imputa a nós a salvação por um meio externo, e quando nós não aceitamos essa salvação por uma aceitação cega, uma submissão cega, nós somos submetidos ao inferno. O dogma materialista afirma categoricamente que nós não temos alma, que nós somos, por isso, meros produtos do nosso corpo, da nossa química corporal. Tira, assim, também a nossa vontade, a nossa capacidade mesma de decisão. E tira, além do nosso livre-arbítrio, que muitos materialistas negam, né? Eles dizem não existe livre-arbítrio, tira também a nossa responsabilidade. Porque assim como a religião, né, quando afirma que quando nós praticamos o mal é porque nós estamos sendo guiados pelo diabo ou pelo demônio, então isso quer dizer que nós não temos responsabilidade. E que quando nós aceitamos as leis, lá, quando nós aceitamos cegamente aquilo que eles dizem ser as leis divinas, então a gente está no bem, a gente também não tem responsabilidade, porque se basta uma aceitação cega e eu estou salvo, eu não tenho que fazer esforço nenhum. E assim eu não tenho responsabilidade, né? O dogma materialista produz exatamente a mesma coisa. Como eu posso ter responsabilidade se eu sou produto da minha bioquímica corporal? Se eu sou produto do meu DNA? Meramente isso. A gente sabe que o corpo tem a sua preponderância. A gente sabe que o cérebro humano tem o seu peso, o corpo humano, a bioquímica corporal, os desequilíbrios. A gente sabe muito bem disso. Mas se eu sou um mero efeito disso e não tenho vontade, do que adianta eu fazer qualquer tipo de esforço se eu sou um mero produto disso? Essa mesma linha de pensamento materialista, que aliás atravessou os milênios e que se originou ou se fortaleceu muito lá com Aristóteles, né, que falava que o homem era o ser supremo e que a mulher e o escravo eram seres submissos que não tinham capacidade nem de raciocínio, né? Essas ideias, portanto, foram as mesmas ideias nas quais se basearam, por exemplo, pessoas como Hitler e tudo o que ele fez, já que o genocídio, a perseguição que ele fez ali, foi justamente baseado em totalmente essas ideias materialistas. Tenho mais uma consideração a fazer. Além disso tudo, é importante que essas pessoas que visam provar, né, que simplesmente afirmam categoricamente que o Espiritismo seja uma crença, que ela possa substituir essa mera crença, como dizem, por algo melhor, por algo que dê uma resposta muito melhor a tudo isso, por algo que dê uma certeza ao ser humano que não os leve a praticar justamente o egoísmo, a não se centrar sobre meramente a satisfação dos seus próprios prazeres. E sobre isso nós temos mais um trechinho aqui de Kardec a destacar. O trecho seguinte que nós vamos ler está no Céu e o Inferno, na terceira edição. Precisa lembrar que essa obra foi adulterada na quarta edição, após a morte de Kardec.
então é necessário se referir à terceira edição. Essa aqui é da editora FEAL, vocês encontram ela para download lá no nosso site, basta pesquisar no Google, Grupo de Estudos do Legado de Allan Kardec, e aqui logo na capa vocês terão obras originais não adulteradas. Você pode baixar o Céu e o Inferno e a Gênese, tá bom? Então aqui nós temos, pela crença no nada, o homem inevitavelmente concentra seu pensamento na vida presente. Não haveria, com efeito, por que se preocupar com um futuro do qual nada se espera. Essa preocupação exclusiva com o presente o leva naturalmente a pensar em si antes de tudo. É, portanto, o mais poderoso estímulo ao egoísmo. O incrédulo é coerente quando chega à conclusão: desfrutemos enquanto aqui estamos, desfrutemos o máximo possível, pois depois de nós tudo estará acabado. Desfrutemos depressa, porque não sabemos quanto tempo durará. Assim como esta outra, bem mais grave, aliás, para a sociedade. Desfrutemos não importa à custa de quem, cada um por si. A felicidade aqui embaixo é do mais astuto. Se o escrúpulo religioso restringe a ação de alguns, que freio terão aqueles que em nada creem? Para estes, a lei humana somente alcança os tolos, e por isso dedicam seu talento à maneira de delas se esquivarem. Se há uma doutrina nociva e antissocial, é certamente a do neantismo, porque rompe os verdadeiros laços de solidariedade e de fraternidade, alicerce das relações sociais. E o neantismo, segundo essa ideia metafísica do nada, não haveria a lei moral ou direito natural, nem existência após a morte, portanto, nada a temer ou esperar. A escolha estaria ligada ao resultado e não à intenção de uma ação, consagrando a postura egoísta. Na época de Allan Kardec havia poucos partidários, mas desde o século XX, a comunidade científica e a cultural, em geral, adotaram esse relativismo moral ou incredulidade enquanto senso comum, sendo que as instituições sociais se estruturaram pelo individualismo. Então, mais uma vez, eu peço a essas pessoas que elas provem que o Espiritismo seja uma crença e que, além disso, elas possam substituir essa alegada crença, mera crença, por algo melhor, por algo que produza os mesmos efeitos que o Espiritismo produz, o Espiritismo em sua realidade, que seja uma fé inabalável, a certeza de um futuro, a tranquilidade ante as dificuldades da vida, o bem, já que o homem para de se preocupar apenas consigo mesmo e se preocupa com o coletivo, se preocupa com todos, que traga a moral cristã verdadeira para o dia a dia, né, para a vida das pessoas, e que, enfim, dê uma consolação tão grande ante a morte como o Espiritismo dá. Pedimos que eles façam isso, e enquanto não fizerem, enquanto não provarem e não demonstrarem tudo isso, a gente prefere ficar com a nossa mera crença baseada nos mais racionais fatos, nos mais racionais raciocínios que não nascem da cabeça de uma pessoa, mas sim de uma metodologia, de uma organização totalmente científicas.